os que o devoravam eram tidos como culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Amém? Diga aleluia. Pode se assentar no nome de Jesus. Amém, igreja? Irmãos, preste bem só atenção aqui no pastor. A missionária vai estar levando as crianças. Vai ali para o cantinho, né, irmã? Vai lá para o canto. Isso. Vai para a mesinha ali fora. Querido, Deus usou os profetas sempre, ou da maioria das vezes, para fazer o povo de Israel, né, lembrar de quais feitos Deus havia realizado sobre o povo. Olha para cá, hein? Para você pegar. Então, sempre Deus tinha que levantar profetas. Por que Deus tinha que levantar profetas? Porque a memória do ser humano é curta. O ser humano esquece das coisas. O ser humano esquece de quem Deus é, das promessas do Senhor. Ora, tanto é que há estudos que relatam que a maioria dos jovens, quando entram para a faculdade, 62% ou mais dos jovens cristãos que entram para a faculdade se desviam da presença de Deus, se afastam da presença de Deus. Eu tenho um amigo que ele era um crente de pé roxo. Foi ele sair do Brasil para ir em outro lugar. Quando ele voltou, ele já voltou totalmente contrário à sã doutrina. Então isso é a prova concreta de que o ser humano, ele facilmente esquece das coisas. Então quando Israel esquecia do que Deus havia feito, Deus tinha que levantar profetas para poder lembrar, profetizar. Da maioria das vezes, querido, Deus profetizava contra o pecado do povo. Existiam alguns momentos que Deus usava a profecia para anunciar o livramento, como usou os profetas orais. Profetas orais foram aqueles profetas que não deixaram coisas escritas, só falaram. Então Deus às vezes usava, como usava Elias, como usava Eliseu, como usou Eliseu e alguns outros profetas na Bíblia, para poder dizer para o povo também, ó, vai ter vitória. Ó, Elias mesmo falou, ó, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, já é o sinal já. Mande Acabe ligar lá o aparelho e meter o pé, que vai vir chuva aí. Vai haver o quê? Abundância, prosperidade. A terra passou mais de 3 anos sem chover. Você sabe que quem trabalha com a lavoura, com plantação, não recebe chuva, né? É complicado. A pessoa não prospera, não vê o fruto crescer. E Deus muitas das vezes também usava os profetas para falar que ia ter vitória, não era só derrota, mas na maioria das vezes Deus ele dava um alerta, usava os profetas para falar, vocês estão no caminho errado, vocês estão errando, se vocês continuarem assim, os inimigos vão vir, vai fazer isso, isso e isso, vai bagunçar com vocês. E o profeta Jeremias foi o profeta que, no meu entendimento, foi que mais sofreu trazendo a mensagem para o povo que não deu ouvidos à sua mensagem. É um profeta que não teve sucesso diante dos homens, mas que Deus não deixou cair um tio da sua palavra por terra. Deus honrou toda a palavra que Jeremias profetizou. Por quê? Jeremias não profetizava de si, era Deus que mandava Jeremias profetizar.
Jeremias vai profetizar por aproximadamente 40 anos a um povo rebelde, um povo infiel. Um povo que de contínuo irritava a Deus. Mas querido, Deus amava o povo. Se Deus não amasse, Deus não enviava profeta nenhum. Se Deus enviou profeta, é porque Deus amava. A intenção de Deus nunca foi castigar o povo de Israel, o povo dele. Foi sempre alertar para que o povo se mantivesse no seu caminho. É por isso que ele começa o texto falando da seguinte forma: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor. Olha o que diz: lembra-me de ti. Quer dizer, Deus lembrava do povo. Deus lembrava de que aquele povo era um povo que não tinha condições de levantar a mão para poder se defender contra os seus inimigos. Israel, belicamente falando e humanamente falando, era o povo mais fraco, mas espiritualmente falando, era o povo mais forte, porque Deus estava com eles. No texto de versículo de número 3, diz assim: então Israel era santidade para o Senhor e as primícias da sua novidade. Aí a parte B do versículo diz assim: todos os que devoravam eram tidos por culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Se você pegar o livro de Êxodo, capítulo de número 17, se você pegar o livro de Números, capítulo de número 21 ao 23, você vai ver que lá em Êxodo, o povo de Amaleque se levantou contra o povo de Israel. Eu vou dar uma ideia aqui, vou dar uma ideia para vocês forte, para vocês prestarem bastante atenção. O diabo, ele é covarde, ele não tem pena. Ele, quando entra na vida da pessoa, ele entra para bagunçar. Ele não tem pena de botar uma pessoa na sarjeta, na mendigaria, na miséria, na pobreza, com AIDS, com câncer, com diabetes, se definhando. Ele não tem pena. Por isso, irmãos e irmãs, não brinque com essas coisas. Levem a sério. E o diabo, o reino espiritual do inferno, muitas das vezes, eram comparados por povos que não tinham piedade, como os amalequitas. Você veja, Israel em direção à cidade, à terra prometida, no deserto de Sim, o povo andando. Então Israel andava da seguinte forma: eles andavam em fila indiana, um atrás do outro. Os mais fortes iam na frente. Por quê? Porque se os inimigos viessem, os homens mais fortes, mais jovens, estavam na frente para defender, os mais fracos estavam atrás. Amaleque, um povo covarde, um povo rebelde, ao perceber isso, o que fez com o povo de Israel? Começou a pegar o povo de Israel na judaria, por trás. Quem já tomou um balacobaco aqui na judaria? Eu já tomei. Do nada, vendendo, só me pegando, eu falei, olha lá. Até tu virar, tu já tomou vários Hollywood. Diga a glória a Deus. Atrás ficavam as mulheres, crianças e os anciãos. Não tinham força, eram frágeis. É como um leão, Um leão que ele olha para o bando e ele identifica o animal que está separado do grupo, sim ou não? O doente e o fraco. Como ele está com fome, ele vai em quem? Naquele que está separado do grupo, naquele que está desorientado, no fraco, no doente. Capítulo 5 de 1 Pedro, versículo de número 8, vai dizer: sede sóbrios e vigiais. O diabo, vosso adversário, anda bramando como leão, buscando a quê? A quem possa tragar.
povo de Amaleque pegou o povo de Israel por trás e foi matando mulheres, foram matando crianças, sem pena nenhuma. Aí tem gente, escreveram no banheiro da universidade, da UERJ. Eu fui no banheiro da UERJ e olhei assim, estava escrito bem assim: como um Deus que se diz bom, pichado no banheiro da UERJ, como um Deus que se diz bom pode matar mulheres e crianças? O próprio Senhor Jesus fala assim: não temam os que podem fazer mal para o corpo. Olha para cá, para você entender. Temei antes aquele que pode lançar tanto o corpo como a alma aonde? No inferno. Se Deus matar, quem é o homem que pode dizer para onde o corpo, a alma da pessoa foi? A pergunta era: como Deus pode ser bom se ele mandou eliminar mulheres e crianças? A resposta é: Deus cortava o mal pela raiz. Matou o corpo, mas a alma, quem dá a direção é quem? É Ele que dirige. Eu vi uma reportagem de um acidente onde um pai e uma mãe dirigindo um carro com um bebê. Não sei se dormiram no volante, se estavam alcoolizados. O carro saiu da estrada, caiu dentro do lago. Conclusão: morreu, o pai morreu, a mãe e a criança ficou em coma no hospital. Passados momentos, dias, o Brasil inteiro torcendo para que a criança vivesse. O que aconteceu? A criança veio a morrer. Não foi bem assim não. Foi os pais sobreviveram e a criança morreu. A memória aqui recuperou. Uma reportagem que deu foi ano passado. Algumas pessoas devem ter lembrado. Conclusão: por que, pastor, Deus deixou a criança morrer? Irmão, tem perguntas que você não tem que fazer, pastor, você tem que perguntar para Deus. Por que Deus deixou a criança morrer? Não sei. Mas de uma coisa eu posso afirmar com 100% de certeza: ela está na glória. Está melhor do que nós. Sim ou não? Foram descobrir depois por que os pais dormiram no volante. Os pais eram o quê? Alcoólatras, usuário de droga. Olha para cá, gente. Imagina uma criança crescer numa família assim. É melhor estar no céu, né? Vai entender a mente de Deus. Quem salva é Deus, quem leva para morar no céu é Deus, quem define é Deus, quem dá a palavra final é Deus, é Ele que sabe. Então o povo de Amaleque veio rasgando o povo de Israel, matando mulheres, matando crianças. Deus manda Moisés subir ao monte para orar, me sobe Arão, me sobe também, acho que um homem chamado né? Sobe lá com Arão e com Moisés. E Moisés fala para Josué e Caleb: olha, separa os homens e vai lá combater esses amalequitas. Moisés, com a mão levantada, orava pelo povo. Enquanto Moisés conseguia manter a mão levantada, o povo de Israel ganhava a luta, a briga era ferrenha. Moisés cansava, as mãos deles iam se abaixando, os amalequitas iam ganhando a luta. Moisés levantava de novo, o povo de Israel ganhava a luta. Moisés abaixava a mão, o povo de Amaleque ganhava. Até que Arão e um chegaram a uma conclusão de que eles precisavam ajudar Moisés. Um segurou de um lado, outro segurou de outro, as mãos de Moisés, e lhe colocaram uma pedra para Moisés descansar em meio à batalha.
Lá no livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios, se eu não me engano, vai dizer que essa pedra era Jesus que dá descanso. Você lembra Mateus 11, 28? Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é que dá descanso, sim ou não? Essa pedra era Jesus. Dava descanso para Moisés, eles seguraram de um lado, seguraram de outro, estendeu a mão de Moisés, o povo de Israel venceu a luta. Aí Deus fala assim: Moisés, escreve num livro que eu vou riscar os amalequitas da face da terra, só por causa da judaria que eles fizeram com o meu povo. Isso não se faz. Deus não gosta de judaria não, irmão. Não gosta. Diga glória a Deus. Eu acho que quem gosta de judaria, eu nem no mundo não gostava. Das vezes que eu ia morrer, foi por comprar barulho dos outros. Das vezes que tive a arma apontada para minha cara, foram brigas que não eram minhas. Era para ajudar pessoas indefesas. Quase morri, mas eu já tinha isso dentro de mim. Deus me lapidou em prol do Evangelho. Por isso que ele fala que o bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas, porque Deus não gosta de Judá. Quem gosta de judaria aqui? Ah, pastor, não gosto não. Eu vou te mostrar aqui na palavra que você fala que não gosta, mas as suas atitudes demonstram o contrário. Amém? Quando passou-se muitos anos, Deus deu a oportunidade para Saul eliminar os amalequitas. Saul não eliminou os amalequitas. Matou boa parte, mas guardou o rei Agag. Mais tarde, esse mesmo Agag teve uma descendência, chamada os Agagitas, dos amalequitas, cujo homem nasceu que queria dizimar a nação judia, igual Hitler fez. O nome desse homem era Naamã. Naamã, né? Amã, é porque Naamã e Amã é tudo igual. Amã, lá no livro de Esther, né, antes de Jó, vai contar a história. O cara queria dizimar o povo de Israel, queria extirpar o povo de Deus da terra. Qual era a vontade desse homem, gente? Matar o povo de... igual Hitler fez. Você sabe quantos judeus morreram? Mais de 6 milhões. Humilhados. O nazista chamado Hitler, o demônio em pessoa. Esse espírito não vem de agora não, gente. Bem, Saul não eliminou, o cara procriou. Mais tarde, Deus tinha falado: mata todo mundo. Ele me guarda alguns. Deus fala para matar, o cara desobedece. Depois vai sofrer as consequências. Enfim, então o povo de Israel é induzido ao erro, porque fecha com os inimigos, deixa os inimigos se aproximar. Você vai ver no livro de Números, capítulo de número 21 em diante, capítulo 20 em diante, que os amonitas também tentaram destruir o povo de Israel e vários outros povos. Lembra que Balaão recebeu o prêmio para poder amaldiçoar o povo de Israel? E aí, ele, ao invés de amaldiçoar, ele abençoa, porque aquilo que Deus abençoou, o homem não poderia o quê? Amaldiçoar. Então, tem uma passagem muito famosa, no 23, que ele diz que contra Israel não vale encantamento, e nem contra Jacó vale o quê? Feitiçaria. Estou aqui passando uma rápida para você entender o manto aqui, que daqui a pouco o negócio vai ficar estreito. Amém, igreja?
Então, Deus envia Jeremias e os demais profetas para alertar. Essa época aqui é Jeremias. Vocês estão errados. Vocês lembram que vocês eram a menina dos meus olhos? Eu estava noivo de vocês, prestes a casar com vocês. É um simbolismo, né? Vocês eram como uma pessoa, uma mulher, né? Perfeita aos meus olhos, a menina dos meus olhos. Aí, querido, Deus fala assim para o povo, versículo de número 4: ouvi a palavra do Senhor, casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que justiça acharam vossos pais em mim, para que se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra árida e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava e na qual não morava homem algum? E eu vos introduzi numa terra fértil para comer de seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra e da minha herança fizeste uma abominação. Amém, igreja? Deus está alertando o povo dos males que o povo fez o quê? Cometeu. E dentro desse texto aqui, nós vamos aprender alguns ensinamentos importantíssimos, que até antes de chegar ao final do ano, se você colocar isso aqui em prática, na virada do ano, você já vai começar a viver uma vida mais do que abençoada, porque ao ouvir colocar em prática, ao sair daqui da igreja, tua vida já vai ser abençoada. Eu estou falando que antes de começar o ano seguinte, tua vida já vai ser mais do que o quê? Abençoa. Então, o primeiro ensinamento que ele nos dá aqui, através desse livro, é uma exortação, um alerta, uma repreensão aos homens que exerciam autoridade. Olha para cá, diga comigo, autoridade. Tanto espiritual e religiosa, como política, no meio do povo de Israel. Então, uma repreensão a essas autoridades. Porque, querido, se a autoridade anda no pecado, provavelmente a grande probabilidade do povo andar no pecado também é grande demais. Então quem tem que dar o exemplo são as autoridades. Aí versículo de número 8, olha o que ele diz, amém? Olha o que ele diz: os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheciam, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizavam por Baal e andavam após o que é de nenhum proveito. Deus está chamando a atenção das autoridades corruptas. Deus está chamando a atenção das autoridades que cometem erro, que cometem pecado, pastores, políticos, sacerdotes, profetas. Deus estava dando uma oportunidade para esses homens se consertarem através da boca de Jeremias. Gente, as pessoas perderam a noção de quem é Deus. E ele está falando isso não de agora, no livro. Antes de Jeremias, Deus usou Isaías. Você sabe que a pior fase para o povo de Israel foi quando eles foram escravizados.
levados em cativo, tanto pelo Egito como pela Babilônia. No cativeiro sírio ou assírio, que foi o segundo cativeiro que o povo de Israel sofreu, eles ficaram presos dentro da sua própria terra. A fome era tanta que as mães estavam comendo seus próprios filhos. Tudo por causa da desobediência a Deus. Quem está entendendo, diga glória. Glória a Deus. Você está no livro de Jeremias? Vou pedir você para dar um pulinho lá no livro de Isaías, mas não deixa eu sair daí não. Isaías, capítulo de número 10. Isaías, capítulo de número 10. Só virar umas folhinhas atrás. Você estava em Jeremias? É só virar umas folhinhas atrás. Você vai ver logo Isaías. Aí vai para o capítulo de número 10. E o versículo de número 1 e 2. Isaías, capítulo de número 10, versículo de número 1 e 2. Olha o que diz o texto. Quem achou, diga amém. Ai dos que decretam leis injustas, dos escrivãs que prescrevem opressão, para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Aí o versículo de número 3 diz: mas o que vocês vão fazer no dia da visitação e na desolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos. Amém? Somente essa parte. Deus está falando: o que vocês vão fazer com tudo que vocês têm quando vir a calamidade? Quando vir o terror? O que vocês vão oferecer em troca, seus corruptos? As autoridades corruptas que pensam que Deus está dormindo, que pensavam que Deus estava cochilando. Aí Deus quero ver o que vocês vão fazer quando vir a perturbação. Mas Deus é tão bom que na parte, no versículo 4, na parte B, está escrito assim: com tudo isto, a sua ira não cessou, mas ainda está estendida a sua mão, em forma de quê? De misericórdia. Aí Deus falando assim: está vindo o leão lá para tragar vocês, me dá a mão aqui. Vocês estão andando da cova? Está vindo o leão lá, me dá a mão. E as pessoas relutando: o leão vai vir, vai comer todo mundo, hein? Vai destruir geral. Eu estou estendendo as mãos. Ou seja, as autoridades estavam desprezando a quem, igreja? A Deus. Pastor, não estou desprezando a Deus não. Tá. Quando você despreza aquele que é enviado de Deus para alertar a humanidade, você está desprezando o próprio Deus. Vou repetir. Quando você despreza aquele que é enviado por Deus para alertar a humanidade, você está desprezando o próprio Deus. Quando o pastor está pregando e ensinando, você não faz aquilo que o pastor ensina na palavra de Deus, baseado na palavra do Senhor, e faz o que você quer, você está desprezando a Deus. Então se prepare para o troco. Depois não bote a culpa em Deus. Deus usa, Deus fala, Deus levanta profetas. Amós capítulo 3, versículo 7 diz: e
não fará coisa alguma sem antes ter revelado seus segredos aos seus servos, os profetas. Quer dizer, Deus não vai fazer nada sem antes revelar aos profetas dele para alertar o povo. Então, quando Deus usa o pastor, usa o profeta dentro da sua palavra, estou falando dentro da sua palavra, não é eis que Deus está mandando eu dizer, não, é dentro da palavra. Por isso que aqui na igreja não tem esse negócio comigo de ficar, olha, eis que você, não, aqui ó, palavra. E quando eu tenho que revelar alguma coisa para alguém, eu já uso também a Bíblia e já entrego o manto. E você não faz, tudo bem, é um particular seu. Você faz se você quiser. Agora, querido, se prepare para as consequências. Se você desobedece seu pai e sua mãe, você está desobedecendo a Deus, porque eles são representantes de Deus na família. Se você desobedece seu pastor, você está desobedecendo a Deus, porque ele é representante de Deus espiritual. Se você desobedece o seu patrão, esculacha o seu patrão, muitas das vezes rouba o seu patrão, fala mal do seu patrão, da sua empresa para os outros. Ah, mas o meu patrão é corrupto. Deixa ele com Deus, pô. Você não confia na sentença de Deus? Você está entendendo? As autoridades estavam desprezando a Deus, ou seja, optando pelo mal. Não, eu prefiro o mal. Eu prefiro o que é ruim. Você está entendendo? Diga glória a Jesus. Ah, mas pastor, isso aí é lá no Velho Testamento, isso não tem agora não, isso não houve agora não. Não houve? Quero levar você lá no livro de Mateus, no capítulo de número 27. Vamos dar um pulinho lá, pega aí o ônibus, o expresso e abre Mateus, capítulo de número 27 e abre dando glória a Jesus. Versículo de número 16. Mateus 27, capítulo 27, versículo de número 16. Vamos lá? Amém? Quem achou de aleluia? Tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilato: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais, diga comigo, os principais, diga os principais, diga as autoridades, mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram ou convenceram a multidão que pedisse Barrabás e matasse quem, igreja? E respondendo o presidente disse: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilato: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Você repetiu a história. Optaram pelo mal. Estava lá Jesus, curou, prosperou, libertou, transformou, salvou pessoas e no final foi injustiçado. Botaram um agitador. Botaram um mal personificado numa pessoa, um agitador
bandido, mau caráter, para ser comparado com aquele que era de bom caráter e só queria o bem das pessoas. E o que as pessoas fizeram? Escolheram o bandido. Por quê? Porque foram incitados, convencidos pelas autoridades. Está dizendo ali. As autoridades persuadiram. A palavra persuadir significa convencer. E hoje as autoridades não faz diferente não, gente. Convence fácil. Quem controla as mídias são as autoridades. O que a mídia quiser empurrar para as pessoas hoje, as pessoas recebem. Mas essas pessoas que não estão no Espírito, porque quem está no Espírito não recebe não. Glória a Deus, aleluia. Você está entendendo? Diga glória a Jesus. Trocaram Jesus por Barrabás. E o pior de tudo, o homem ainda fala, mas ele é inocente. E o povo declara que o sangue dele caia sobre nós. Vamos ler aqui essa parte aqui. O presidente, porém, disse, versículo 23, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. E respondendo todo o povo disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Você está vendo como é que as pessoas esquecem rápido? Crucificaram Jesus. Ô gente, eu vou falar uma coisa. Tem gente que esquece que foi pregado na igreja hoje. Amanhã já está fazendo besteira. Quantos crentes que eu já preguei, e não só aqui não, em outros lugares. Eu acabei de pregar. Eu estava numa igreja pregando, falando que Deus faz milagre, que Deus cura, é só você ter fé, é só você agir a fé, e isso, aquilo, outro, papapá, veio uma irmã, e a gente tinha orado, e veio uma irmã e falou assim para mim, pastor, o senhor pode orar por esse envelope? Aí eu falei, poxa irmã, amém, depois dessa palavra que a senhora recebeu, a senhora está agindo a fé, eu vou orar pelo envelope. Eu orei pelo envelope. Quando eu acabei de orar, sabe o que ela fez? Na minha frente. Foi pedir oração para outro pastor. Não que eu ficasse com inveja do outro pastor, jamais. Mas pô, eu acabei de orar agora. Por que pedir oração a outro? E se tem outros pastores, ela ia na escadinha. Como se uma palavra já não que bastasse. Não, eu vou naquele irmão ali, porque eu acho que aquele irmão é mais do fogo. Não, eu vou naquele outro ali. Na verdade, no final das contas, ela não vai obedecer aquilo que foi o que? Pregado. Nem prestar atenção ela não prestou. Porque se ela prestasse atenção, ela nem me pediu oração. Já tomava posse da palavra. Querido. E é o que acontece com muita gente dentro da igreja. Vem aqui bater carteirinha, vem aqui louvar para cumprir alguma coisa com Deus, mas quando chega lá fora, não consegue colocar em prática, esqueceu tudo. Diga glória a Jesus. Mas a pessoa que está atenta, ela absorve tudo que foi falado, ainda que ela não jogue, não pratique 100%, mas ela escolhe 2, 3 coisas boas para gravar e coloca em prática lá fora. Hoje nós temos uma vantagem, porque temos a tecnologia, o vídeo está gravado. Se você esqueceu alguma coisa, volte lá no vídeo, faz igual eu faço, quando eu chego em casa eu ouço o culto de novo, não ouço? Eu ouço o culto. Para não esquecer, memorizar, colocar em prática. Não, está escrito, eu tenho que fazer isso. Está escrito, eu tenho que fazer aquilo. Então as pessoas optaram por quem? Optaram pelo mal. Então lá em Jeremias,
você puder voltar lá no capítulo 2, a primeira coisa que aprendemos foi um alerta aos sacerdotes, uma repreensão aos sacerdotes que estavam rejeitando a quem, igreja? A Deus. Nós paramos no versículo 8, capítulo 2, versículo 8. Agora, querido, observe o versículo 9 em diante. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, e até com os vossos filhos contenderei. Pois, versículo 10, passai as ilhas de Quitim, e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse seus deuses, ainda que não fosse deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas ou rachadas, que não retêm águas. Aleluia! Glória a Deus! O segundo aprendizado, irmão João, é muito forte. Deus usa o exemplo de ímpios. E eu vou usar uma palavra aqui que vai chocar você. Eu quero parabenizar os candoblecistas. Eu quero parabenizar os ubandistas. Eu quero parabenizar os espíritas. Eu quero parabenizar os feiticeiros. Você vai entender por quê. Se você já pescasse a palavra, você já dava até um brado aí, sei lá. Vou repetir aqui. Versículo 10. Passai as ilhas de Quitim e vede, Quitim era em Chipre, uma terra longínqua a Israel. E enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse seus deuses, ainda que não fosse deuses? Todavia, os crentes em Cristo Jesus estão trocando Jesus por nada. Deus alertando, os povos que têm seus deuses de imagem, de escultura, ainda que não são deuses, não trocam eles por outro, mas o meu povo troca o seu Deus. Meu povo me abandona. Estão cavando cisternas, pensando que vai sair água, mas as cisternas estão tudo rachadas, as águas vão vazar, ou seja, vão trabalhar em vão. Vão se esforçar em vão. Você está entendendo? Diga glória a Jesus. Versículo 14. Ah, isso aqui é forte, gente. Acaso é Israel um servo? É ele um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Olha para cá. Deus está falando, eu fiz o meu povo para ser escravo? Eu fiz o meu povo para ser preso? Deus te fez para tu ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus te fez para reinar em vida. Deus te fez para ser luz na escuridão. Deus te fez para ser sal nesta terra.
Deus te fez para influenciar pessoas e não ser influenciado. Deus te fez para curar pessoas, para libertar pessoas, para salvar pessoas, para transformar pessoas, para ajudar pessoas. Porque é que o povo cristão está sendo escravizado. Glória a Deus. Porque trocam a Deus por outros deuses. Você está entendendo? Diga glória a Jesus. Estão trocando a Deus por quem, gente? Aqui está o motivo. No versículo 14, por que o povo de Israel foi escravizado? Por que o povo de Israel veio se tornar o quê? Presa. Deus precisa usar modelos do mundo. Você está vendo ali? O próprio Senhor Jesus vai falar que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Porque você não vê treva fechando com luz. Você vê treva fechando com treva. Gente, eu jamais aqui vou parabenizar Satanás. A minha briga aqui não é com a religião nenhuma. Por isso que eu parabenizei os candomblecistas, os umbandistas. Eu não vejo um umbandista ir para a rede social criticar outro umbandista. Eu não vejo um candomblecista ir para a rede social criticar outro candomblecista. Se você viu aqui, e eu nem me lembro de ter visto, se eu vi foi uma vez, é raro. Não vejo um espírita criticando outro espírita. O papel que o diabo faz, qual é? Roubar, matar e destruir. Ele faz muito bem. Não podemos tirar esse mérito dele. Aquilo para qual ele foi enviado, ele faz bem. Você está entendendo, gente? Glória a Deus. Deus está usando um exemplo aqui de ímpios. Olha, vocês olham lá para os ímpios. Vê se eles fazem isso. Capítulo 5 e capítulo 6 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar assim: gente, como é que vocês podem suportar na igreja um homem que pegou a mulher do próprio pai? Nem no mundo vocês estão vendo uma coisa dessa. Naquela época o apóstolo Paulo falando. No capítulo 6, o apóstolo Paulo vai falar: gente, como que pode vocês levar o irmão de vocês a juízo diante dos incrédulos? Poxa, isso é uma vergonha! O litígio dentro da igreja, litígio são brigas judiciais por causa de coisas materiais. O apóstolo Paulo está falando: nós vamos julgar os anjos. Será que não somos capazes de julgar as mínimas coisas dentro da igreja? Que é isso, pastor? Será que vocês não podem sentar e discutir numa visão espiritual e entrarem no acordo? Ah, querido, eu vou fazer você entender melhor. O crente briga com outro crente, vai consultar o ímpio. O crente vai falar mal do outro crente e fecha com o ímpio. Quando na verdade o crente deveria se entender com o crente. Ainda que o outro crente pecou e lhe causou algum dano, a Bíblia manda você sofrer o agravo. Vamos levar as coisas para dentro da igreja e vamos discuti-la. Vamos em alguém que é maior do que nós. Eu tive um problema com a minha esposa muito sério, há muito tempo atrás, sério, muito sério, que não convém dizer. E eu tive que recorrer a uma pessoa que nós considerávamos, pelo menos eu considerava acima de mim, para vir aqui julgar a nossa causa. E essa pessoa deu um esculacho na gente que a gente saiu daqui se beijando. Depois chegamos em casa, já deu uma risada um para a cara do outro, aí já viu, o anjo vai lá para fora, diga a glória a Deus. Minha esposa às vezes bota a mão na cara assim, ela fica com vergonha.
Mas eu tenho que usar o meu exemplo, sim ou não? Amém? Tive que chamar alguém. Olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém. Não, pelo menos tem alguém na terra para usar a palavra. E o homem que estava aqui nos julgando não falou nada dele, só abriu a Bíblia. Está escrito isso aqui. Está escrito isso aqui. Está escrito isso aqui. Está escrito isso aqui. Espiritualmente falando, ele estava acima de nós porque nós estávamos na carne. Quase totalmente na carne. E aí tivemos que dar lugar para o Espírito e atender a voz do Espírito, ser sensível à voz do Espírito. Teve uma briguinha? Vamos lá no pastor então, para ver quem está certo. Teve uma briguinha? Então vamos lá na minha mãe. Teve uma briguinha? Vamos em alguém espiritual. Vamos lá. Teve briga entre liderança? Vamos fazer uma reunião, sentar todas as lideranças. Vamos chamar alguém neutro, mas que seja espiritual. Que os profetas, quando tinham que fazer prova de Deus, jejuavam, oravam, esperavam o que? A resposta de Deus. O que Deus responder, eu vou falar. Amém? Não é bater palma para vagabundo. Não é bater palma para o mundo. Não é pegar e fechar com o errado. Não é pegar e escandalizar a obra de Deus para amanhã ou depois os próprios ímpios falarem assim, olha os crentes, brigando entre si. Aí, querido, vamos entrar na parte mais forte. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 6 de 1 Coríntios, vai dizer que é uma vergonha a gente ter problema um com o outro, porque somos nós que vamos julgar os anjos decaídos. Vamos sentar lá, querido, nos tronos para poder julgar. Você entende? Diga a glória a Jesus. Então, nós já vamos fechar. E pegar aí o jornal extra de hoje. E me deparo com essa seguinte informação. Está aqui duas figuras, todo mundo conhece. O senhor Eduardo Paes e o senhor Marcelo Crivella, dois candidatos. O Eduardo Paes, candidato a prefeito, e o Marcelo Crivella querendo ser reeleito. Aí me sai uma coluna no Extra de hoje, tá? Tá aqui, extraglobo.com, domingo 22 de novembro de 2020, coluna da Jurema Aema. Olá, queridos leitores, entramos na última semana de campanha eleitoral para os candidatos a prefeito do Rio de Janeiro e São Gonçalo. Algumas pesquisas já parecem apontar resultados, mas nunca se sabe, né? Uma virada sempre pode acontecer. Para tentar descobrir o que sairá das urnas no próximo domingo, consultei os búzios e o tarô na semana que passou. E fui além também. Também me iniciei nas artes de prever o futuro. Essa pessoa que está dando a dica aqui, que está trazendo essa informação, é uma pessoa que se iniciou na prática da adivinhação. Não estou nem aí para essa pessoa, se ela me ouvir agora, para quem me ouvir, quiser me processar, tirar a rede social. Aí ele diz, isso aqui é para vocês ficar ligados, tá? Em que esfera que nós estamos atuando. O primeiro que consultei foi o experiente babalorixá Walter Godrich de Exum, com mais de 20 anos de prática. Vamos lá?
ele foi consultar um babalorixá, tá? Enfim, ele entrou nas artes de adivinhação. De cara, eu já quero que você abra em Deuteronômio. Abra aí para mim. Capítulo 18, Deuteronômio. É o 5º livro do Antigo Testamento. Vai lá para Gênesis. Aí você vem Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Capítulo de número 18. Versículo de número 9. Quem abriu, diga glória a Deus. Isso aqui é para crente, tá? Não estou falando para ímpio não, tá bom? Olha o que Deus manda para o povo. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faz passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Já é uma dica para você ficar ligado. Tem muito crente sendo influenciado por mídia, jornais, e está achando mó graça. Olha o que ele diz. O primeiro que consultou foi o experiente babalorixá Walter Godrich de Oxum, com mais de 20 anos de prática. Aprendi que primeiro tenho que passar por uma iniciação e que só após 7 anos de estudo terei domínio do oráculo. Mas, enquanto aprendia sobre a arte adivinhatória, sobre a arte divinatória, ele me contou que o que devemos esperar do segundo turno ele me contou o que devemos esperar do segundo turno da capital fluminense. Então vamos lá. No Rio de Janeiro estamos na batalha entre a consciência e as armadilhas. Temos Crivella, que obtém um apoio forte em massa de muitos adeptos da sua religião, os crentes. Que tem um apoio dos adeptos da sua religião. Aí ele fala, eleguar uma deidade da religião Iorubá. Eu vou ressaltar aqui que eu não estou aqui criticando a religião de ninguém. Pelo contrário, estou parabenizei aqui as outras religiões. Eleguar uma deidade da religião Iorubá lembra a Crivella que, independente do caminho, somos o que vem do nosso coração. Só um alerta para esse sujeito. A Bíblia diz no capítulo 17, versículo 5 de Jeremias, que enganoso é o coração do homem, mas que todas as coisas, quem o conhecerá? Vamos lá. Já Xangô alerta Eduardo Paz sobre injustiças contra ele, mas afirma e vem como liderança. Está falando que Eduardo Paz vem como liderança. E os deuses mostram outro erro que ele comete, não, que alguns crentes se deixam levar. A palavra deuses está aqui no plural. A gente só tem um Deus, diga a glória a Jesus. E os deuses mostram que essa eleição já está vencida. Essa eleição já está o quê? Calma, hein? Aí ele fala de São Gonçalo. No tarô, as cartas estão lançadas e já apontam os resultados. As cartas do tarô não mostraram um panorama muito diferente dos búzios. A astróloga e taróloga Glória Brito, colunista do Extra,
previu vitória de Eduardo Paz e identificou as causas da derrota do atual prefeito Marcelo Crivella. Vamos ver quais? Vamos lá. No jogo do Eduardo Paz, aparece a carta do louco. Ele ganhando como aquele que não sabe muito bem o que fazer, mas vai fazer alguma coisa. Na carta da taróloga, apareceu o louco, que não sabe o que vai fazer, mas que vai fazer alguma coisa. Você está vendo como é que Deus pega o sábio nas suas próprias sabedorias? Ela mesmo falando que o Eduardo Paz não sabe coisa nenhuma, mas vai fazer alguma coisa. Que coisa é essa? Se dando o povo, alguma coisa eu faço, não interessa. Ah, papai, vou ter que falar. Glória a Deus. Isso aqui é para você gravar, hein? Você sabe por quê? O povo de Israel teve a sua nação dividida? Entre Reino do Norte e Reino do Sul? Não sabe não? O Reino do Norte ficou com Judá e o Reino do Sul ficou com Israel, por causa de uma divisão que não era para acontecer, porque Roboão, filho de Salomão, ao invés de dar ouvido para os crentes, foi dar ouvido para homossexuais e jovens da sua idade, castigando o povo mais do que Salomão castigou. Aleluia! O povo não quis ficar com ele porque sofreu e a terra foi dividida. A partir dali, o povo de Israel só pagou preço. Aleluia! Ah, meu pai, estou aqui falando nada contra o gosto de cada pessoa ou a sua religião. Eu estou falando do povo de Deus. A terra de Israel foi dividida porque, ao invés de ouvir os conselhos dos anciãos, Roboão preferiu escutar os seus amigos. E está cheio de crente assim dentro da igreja. Não dá ouvido à voz de Deus. Prefere as redes sociais. Prefere o que o seu amigo posta. Prefere o que as autoridades querem empurrar forçadamente na nossa mente. Eu vou voltar para cá. Capítulo de número 47 de Isaías. Olha o que diz aqui, ele está dizendo aqui. O primeiro que consultei foi o experiente babalorixá Walter Godrich, de Oxum, com mais de 20 anos de prática. Aí vamos lá. Abre Isaías 47, por favor. Isaías. Eu vou pegar uma pessoa aqui para poder ler, para eu não perder a visão aqui do... Isaías 47, capítulo 10, capítulo 47, do 10 ao 15. Quem achou aí? Isaías 47. Lê aqui, meu filho, para mim, por favor. Lê aí. Do 10 ao 47. Não, 47, do 10 ao 15. Porque confiaste na tua maldade, e disseste, não há quem me veja, a tua sabedoria e a tua ciência. Isso te fez desviar e disseste contigo mesmo, eu só, e além de mim não há outro. Pelo que só sobre ti virá o mal, que por encantamentos não saberás conjugar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar, porque sobre ti de repente virá tamanha desolação, como não imaginavas. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que te fatigaste desde a tua mocidade. Talvez possas tirar proveito, talvez com isso inspirar terror. Já estás cansada com a multidão das tuas consultas. Levantem-se, pois, agora os que disseram os céus
enfeitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Eis que serão como restolho ou fogo os queimará. Não poderão livrar-se do poder das chamas. Nenhuma brasa restará para se aguentarem, nem fogo para que diante dele se assentassem. Amém? Deus está trazendo uma sentença às pessoas que praticam adivinhação. E o povo de Israel se misturou com esses povos. Na mesma carta da taróloga ou astróloga, porque a Bíblia está falando de astrologia, adivinhação, olha o que diz. O louco, a carta do louco, é aquele que vai e depois vê o que faz. Na do Crivella aparece claramente a mistura fatal da religião com a política, evidenciadas pelas cartas do imperador e do Papa. A partir do momento em que ele quis fazer uma fusão de interesses, não deu certo. Então ele foi sabotado pelo lado político e religioso. A carta da morte representa o corte, algo sem volta. Quem disse para ela que política e religião não se misturam? O que Daniel era da Babilônia? Governador é político e era um homem cheio do Espírito Santo. O que José era do Egito? Governador. Era um homem cheio da glória, repulsou o pecado e através dele até o Egito foi salvo. Quando Jesus estava crucificado lá na cruz, que ele morreu, não sabia-se o que ia fazer com o corpo de Jesus? E aí foi um homem chamado José de Arimateia e um outro homem chamado Simão. Um deles era senador. Você acha que para ter acesso ao corpo de Jesus, pedir lá autoridade maior, poderia ir eu e você, que não somos nada? Tinha que ter uma autoridade política. Como que religião e política não se discute, não se mistura? Aí ele vem, para fechar aqui, que senão a gente vai sair daqui muito tarde. Abre aí, Isaías, capítulo de número 8. Se já está em Isaías, já abre aí mesmo. E tem mais político na Bíblia, hein? Isaías, meu pai até pulou aqui. Capítulo de número 8. Passei aqui do manto. Quem está vivo, diga glória a Deus. Gente, vocês podem glorificar, aleluia. Versículo de número 9. Quando, pois, 19, perdão. Isaías capítulo 8, 19. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espírito familiares e os adivinhos que chorreiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á os mortos? Ih, pastor. Deus está falando, vem cá, o povo dele, o povo de Deus não vai consultar a Deus, não? Vai consultar os mortos? É como se Deus estivesse falando, vai fechar com as trevas? Vai se familiarizar às trevas? É o que muitos crentes têm feito. Essa coluna aqui foi escrita para dizer que os deuses dessas religiões já decretaram que o Eduardo Paes será o prefeito. Sim, pode ser.
quem sabe o que Deus pode estar programando ou livrando o prefeito Marcelo Crivella. Porque o Marcelo Crivella, o prefeito Marcelo Crivella, segurou uma bomba na prefeitura. Por isso que ele não fez nada, ou quase nada. Ele se redobrou, escorregou. A única coisa que eu não gosto muito no Crivella é que ele é muito calmo. Mas também esses dias ele veio pra mídia aí, soltou os cachorros e todo mundo, nossa, poxa. Aí eu ia ler as outras partes daqui de baixo, mas eu quero pegar umas informações aqui, algumas informações. Aí vamos lá. Eduardo Paes vem conversando com pastores e bispos desde o primeiro turno. Está aqui. Se você quiser depois ver, você pode ver. Lideranças ouvidas pelo Extra indicam que se havia uma divisão no primeiro turno, no segundo, há uma erosão dos apoios, além da performance. Descendente de Crivella, Paes vem conversando com pastores e bispos desde o primeiro turno. Ele foi convidado pelo bispo, que eu não vou dizer o nome, ainda no primeiro turno, a participar de um culto na igreja X, em tal lugar. Os dois adversários estiveram em templos do bairro e de Campo Grande e Barra da Tijuca. A presença de candidatos nas igrejas só é vedada se o intuito for pedir voto. Nos casos mencionados, o único aceno direcionado aos políticos costuma ser uma oração oferecida por pastores em nome da pessoa presente. Ou seja, para finalizar, os pastores não podem deixar os políticos usarem o púlpito para pedir voto, mas podem orar por eles. Só que quem está decretando a vitória de Eduardo Paes não é crente não, tá? A vontade aqui que Eduardo Paes chegue à prefeitura não é de crente não, de servo de Deus não, é de pessoas de outras religiões. Pastores podem orar por ele, podem, para ele ser eleito. Eu não vou receber esta culpa. Aleluia! Glória a Deus! Alguém entendeu lá atrás? Alguém entendeu aqui? Por que, pastor? Eu não fecho com treva, eu fecho com luz. Se Deus não quiser que Marcelo Crivella seja reeleito, é com Deus. Se Deus quiser que ele seja eleito, é com Deus. Eu não vou dar o meu voto e nem as minhas bênçãos para uma pessoa que amanhã pode destruir a igreja. Pastor, o senhor é maluco? Sou maluco não, querido. Sou guiado pelo Espírito Santo. Interesses particulares estão fazendo pastores orarem pelo Eduardo Paes. Esse mesmo Eduardo Paes, amanhã, meu amigo, pode não fechar a porta de igreja, mas pode acatar pedido de pastores para casar homossexuais. Pode liberar a ideologia de gênero dentro das escolas, livros que o próprio Marcelo Crivella embargou quando um sem vergonha na Bienal do Livro veio lançar livros trazendo sensualidade e prostituição para as crianças. Ele foi, embargou, e aquele tal de Lucas Neto comprou e distribuiu grátis para as pessoas. Você que gosta de acompanhar Lucas Neto?
com pênis e tudo, vagina no livro de crianças. Gente, quem é luz fecha com luz. Aleluia. Glória a Deus. Essa briga que a gente vê ali no jornal, de crente, é inadmissível. Tem pastores renomados que estão se omitindo. Partiram lá para São Paulo para ficar criticando lá os políticos de São Paulo. É daqui do Rio, hein? É porque tem igreja lá, está criticando lá, não quer botar a cara. Sabe que influencia muita gente. Sabe por quê? Porque o Marcelo Crivella é da Igreja Universal. Irmão, lá no céu não tem nome de igreja. Todos nós vamos estar juntos. Se não podemos viver junto aqui nesta terra, como vamos viver junto lá no céu? Se não podemos resolver as mínimas coisas aqui na terra, como vamos subir ao céu? As eleições é só domingo. No meu coração, eu falei, não posso pregar essa palavra hoje. Nós temos uma semana, o povo vai esquecer. Por isso que eu comecei falando que o povo esquece as coisas rápido. Tem igreja que alguns pastores estão pregando isso, o povo está dando glória, mas mais do que a metade, quando se aproximar a eleição, vai esquecer tudo. Crivella misturou política com religião. Aonde que ele misturou? Só porque ele acabou com o carnaval para investir o dinheiro nessas escolas? Só porque ele não patrocinou obras de cultura de grupos ideológicos, propagando ideologia de gênero em teatro patrocinado pela prefeitura? Só porque ele embargou? Aí ele agora misturou política com religião? Como um país quebrado, um estado quebrado, vai festejar, gente, carnaval? As crianças nas escolas não aprendem nada. Tem crianças que nem ler, sabem direito. Querem dinheiro para poder fazer carnaval, uma festa que no final do ano quem paga é nós, somos nós, contribuintes, somos nós que pagamos nossos impostos. Amanhã o teu dinheiro você está pagando mais para um bonde de gente que se prostituiu no carnaval, agora estão com AIDS, com DST, é do teu bolso que vai sair dinheiro. Eu vou parar, gente. Vou parar. Deu para entender? Agora, para você sair daqui feliz, Deus não te chamou para ser escravo. Deus te chamou para reinar. Glória a Deus. Então, o que Deus mandar você fazer, faça. Não feche com treva, não. Feche com luz, porque o que Deus preparou para você é bem maior. O que Deus preparou para você é bem melhor. Eu profetizei a vitória do Eduardo Paz, do Marcelo Crivella, pela minha fé. Amém? O irmão João está com fé também. Eu profetizei a vitória do Marcelo Crivella. Profetizei pela minha fé. Acho que vocês não estão com fé, não. Glória a Deus, aleluia. Pela minha fé eu profetizei a vitória do Marcelo Crivella. Agora, se ele não viesse a ser reeleito, vamos orar. Amém? 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será o quê? Atingido. Se ele ganhar e falhar, eu tenho uma palavra para o seu prefeito Marcelo Crivella. A Bíblia diz que ai daquele por quem o escândalo vier, porque é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier, é melhor ele ter lançado no seu pescoço uma pedra pesada como uma corda e se lançado no fundo do mar do que
trazer escândalo no meio cristão. É só isso. Quem fala esse ai é aquele que vai vir como sentenciador de desobediente. Está lá no livro de Apocalipse. Eu quero, para fechar, levar você lá. Livro de Apocalipse, capítulo de número 21, para fechar e a gente glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Apocalipse, capítulo de número 21. Diga glória a Jesus se Deus falou contigo. Quero nem saber o que os teólogos vão falar, ricos. Apocalipse, vou ver aqui a metade. Falei 21, né? 21, versículo de número 7. Olha o que diz. Quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Mas, quanto aos covardes, nós falamos de covarde, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Agora abra no livro de Apocalipse ainda, 22, vira uma folha à frente. 22, versículo 15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Amém, igreja? Você pode desocupar a tua mão e dar glória a Deus, batendo palma para Jesus. Isso, bate bem forte, gente. Fica de pé aí. No nome de Jesus, bate bem forte essa palma, aleluia. Porque o nosso Deus é fiel, aleluia. Oh, louvado seja Deus. Oh, aleluia. Vamos adorar o Senhor. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Feche teus olhos. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor Jesus. Coloca a mão no teu coração. Nós vamos orar para que o Rio de Janeiro seja um lugar de paz, abençoado, seja um lugar dirigido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Oh, Espírito Santo, dá sabedoria à tua igreja, Pai. Dá sabedoria ao teu povo. Oh, Espírito Santo, manifesta o teu poder. Que pudesse pedir o nascer do sol, a esperança. E não você pode abrir o teu olho para adorar. E possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Você cante bem forte. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte.
teus deuses e a sua religião. Eu vou fazer como Davi fez. Vem contra mim com espada e com lanças, mas eu vou até ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu profetizo a vitória do prefeito. Em nome de Jesus, aplaude ele bem forte. Ah, meu Pai, aleluia. Parece impossível. Fala pro teu irmão assim, olha pra cara dele e fala assim: não carrega essa culpa não se o Marcelo Crivella não ganhar. Carrega essa culpa não nas costas não. O dia que tu vê a igreja sofrendo, teus filhos sofrendo, tu vai falar assim: eu votei no fulano lá. É uma vergonha ver pastores, infelizmente, me fechando com crente. Carro de briga de igreja. É, irmão Diogo? Briga de igreja. Como se a ovelha fosse bens materiais. É meu, ninguém toca. Estou perdendo a ovelha. A ovelha de Jesus. Amém? Vou orar. Vou profetizar sobre a tua vida, vou entregar a bênção apostólica que você vai ofertar. Desculpa o horário, mas essa informação aqui é válida, tá bom? Me perdoe. Não vai embora não, que no final tem um lanchezinho ali. A minha esposa, ela é tão abençoada que ela fez um bolo de chocolate e ela esqueceu o forno ligado. Se eu não esqueço o negócio em casa e vou lá em casa pegar, eu ia chegar em casa, ela nem o cachorro de mim ia estar vivo. Diga a glória a Deus. O forno estava ligado. Amém? Coloca a mão em forma de concha. Em nome de Jesus eu profetizo melhor sobre a tua vida, sabedoria, para que nesse final de semana você não seja influenciado por mídia, nem por ninguém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti ilumine o teu rosto e te dê a paz. Não só hoje, mas para todo sempre. Que todos digam: a vitória é nossa. Operando Deus. E se Deus é por nós, guarde a graça no teu coração. Aplauda Jesus bem forte. Diga para o teu irmão: crente fecha com crente. Amém? Não deixe de ofertar e devolver o seu dízimo à casa do Senhor. Deus abençoe a tua vida.